Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer um videozinho aqui para orientá-los na utilização do Power BI Escola Total, certo? Então, aqui a gente tem o núcleo, o usuário, vamos escolher a nossa escola, então desce até achar, seleciona a nossa escola, e aí então coloque a senha. Então, a primeira, 716, e a segunda, 763. Entrar. Então, essa é a página inicial do Power BI. Tá? Então, aqui nós estamos na escola. Então, nós temos todos os alunos, todas as turmas da nossa escola. Aqui, então, eu tenho a semana. Eu posso escolher qual semana eu quero. Tá? Posso ir para a semana 6, para a semana que eu quiser. Tá? Então, aqui a semana, vou pôr aqui a semana 8. Tá? Então, o que eu tenho? As turmas, o número de alunos por turma, o número de aula prevista por turma nessa semana, meets realizado, presença nas meets, porcentagem, média em minuto de meet, presença, porcentagem da presença em vídeo, quem abriu os vídeos, e a média de minutos do vídeo. Tá? Então, por exemplo, aqui o sexto A, nessa semana 8, teve 92% das meets, ou seja, não foram realizadas todas as meets nessa semana. Tá? Já o sexto F teve 100%, ou seja, todas as meets programadas para a semana foram realizadas. A presença, né, percentual de presença, então 44,7% dos alunos do sexto A participaram nessa semana, 118,1 minutos de meet eles tiveram na semana e 12,4% tiveram a câmera ligada durante a aula, uma média de 23,7% de câmera ligada. Aqui a gente tem Redação Paraná, tá? Que é válida para os professores de português em especial, certo? Nesse momento ainda é o professor de português. Então, só para vocês saberem, aqui então o oitavo F foi proposto 29 redações e o oitavo E e o oitavo F 28 redações. Apenas um aluno entregou até o momento, tá? Então, enviadas para correção. O professor ainda não fez a correção. Voltando então, aqui nós estamos na escola. Então, para ver os Meet dos alunos, aqui em cima na barrinha, olha só, Meet dos alunos. Então, é aqui que a gente vai ver as Meets. Mas não apareceu nada. Por que não aparece nada? Porque, olha só, aqui está selecionado o primeiro A, porque já vem do estado isso. Então, aqui eu vou selecionar a turma. Então, vou selecionar a turma que eu quero, vou pegar a primeira aqui, ó. Aí, abriu. Tá? Então, aqui abriu a turma que eu escolhi, sexto A. Na semana 9, que vai do dia 12 ao dia 16, aqui está selecionado o dia 16 e aqui está selecionado todos os alunos, tá? Então, no dia 16, 5 aulas, né? Então, a aluna Aline aparece 5 vezes aqui. Aqui eu tenho as disciplinas, ela não assistiu nenhuma aula nesse dia. Tá? A Ana Carolina, por sua vez, né, no dia 16, ela assistiu todas as aulas, as 5 aulas do dia, mas ela não abriu a câmera. Então, aqui, ó, minutos de vídeo, a câmera está desligada, tá? A Ana Júlia também. O Caio, ele assistiu as aulas do dia 16, ele assistiu a primeira, a segunda e não assistiu a terceira. Depois ele assistiu a quarta e a quinta aula. A primeira ele não abriu a câmera, tá? Já a segunda, observe aqui, ó, ele assistiu a aula por 49 minutos com a câmera ligada 41 minutos. Então aparece aqui, ó, uma bolinha verde na frente do nome dele. Isso significa que o aluno atende aos critérios, ou seja, o tempo de aula e o tempo de câmera ligada. Tá? Aí então a gente pode seguir, que daí ele não assistiu a aula de inglês, aí ele assistiu a aula de português com a câmera desligada
E a aula de história, segunda aula de história, ele assistiu 35 minutos com 13 minutos da câmera ligada. Aí então ele desligou a câmera possivelmente, né? Se a gente rodar aqui esse quadradinho aumenta, né? Dá zoom para a gente visualizar melhor, certo? Aí então eu vou ter todos os alunos dessa turma. O Diego assistiu, não assistiu aula de inglês, como todos os alunos, né? A gente consegue ver. Não assistiu aula de história, tá? Não ligou a câmera, ligou aqui 2 minutinhos, não foi cronometrado. O Caio aqui na aula de história 13 não foi cronometrado. E você consegue ver a turma toda com esse formato. Para sair, ESC ou voltar à tela. Eu posso ver alunos individualmente. Então, eu vou escolher um aluno em específico. Vou escolher aqui o Caio, novamente. Tá? Então, agora eu vejo só o Caio. No dia 16, as 5 aulas que o Caio teve. Ele assistiu as 2 primeiras e as 2 últimas. E ligou a câmera só na aula de história, né? Uma foi considerada, a outra não, certo? A aula de inglês ele não assistiu. Mas eu posso também, em vez de selecionar dia a dia, eu posso selecionar o dia 12, posso selecionar o dia 13, posso selecionar o dia que eu quiser. Ou então eu posso deixar desmarcado, que daí vai aparecer a semana inteira, tá? Então eu selecionei o aluno Caio durante a semana, que vai do dia 12 ao dia 16, tá? Então olha só, no dia 13 também considerou válida a presença do aluno, ele atende os critérios. Por quê? Porque ele assistiu 38 minutos de aula e 15 com a câmera ligada. Na de geografia, ele assistiu 43 minutos de aula, mas ele não deixou a câmera ligada por tempo suficiente. Então, não considerou, não atendeu aos critérios. Tá? Então, daí eu consigo ver semanalmente, aluno por aluno. Voltar ao relatório. Tá? Aí então vou retomando então, seleciona a turma, seleciona a semana, você pode marcar um dia apenas ou deixar desmarcado, que daí aparece os 5 dias da semana, todos os dias. Eu posso selecionar o aluno ou se eu desmarcar vai aparecer a turma inteira, tá? Olha só o que vai acontecer. Deixa eu selecionar um dia aqui. Dia 14, tá? Então, vou selecionar o dia 14. Se eu trocar de semana, olha só, sumiu. Mas por quê? Porque na semana do dia 8 não tem o dia 14. Então, eu vou lá e desmarco, tá? A mesma coisa vai acontecer se eu deixar marcada aqui a aluna Ana Carolina. Se eu trocar de turma, não aparece nada. Por que não aparece nada? Porque no sexto D não tem essa aluna. Então, se isso acontecer, eu vou lá e desmarco a Ana Carolina, aí vai aparecer a turma toda. Além dos Meet dos alunos, a gente consegue ver aqui a tarefa de casa. Então, o último itemzinho aqui vai direcionar a gente para o Aula Paraná, para o Power BI, está abrindo um outro Power BI, que vai nos direcionar, então, para a gente observar quem está realizando as atividades, tá? Então, eu vou escolher o núcleo, da mesma maneira, escolher a escola, selecionar a nossa escola e digitar as duas senhas, 616, é isso? Não, 716 e 763. Então, vou entrar. Agora, ele vai me direcionar para o Power BI do Aula Paraná. Ele é um pouquinho diferente. Tá? Então, aqui o nome da nossa escola. Está selecionado aqui, ó, do lado esquerdo, escola. Tá? Então, aqui aparece todas as turmas da nossa escola. Aqui está selecionada a semana 10, tá? Posso selecionar
da primeira até a última semana. Só que na primeira semana eu selecionei e não apareceu nada, tá? Vamos deixar essa mesmo que já está selecionada. Aqui também está selecionada todas as disciplinas e aqui está selecionada todos os dias dessa semana. Tá? Então, só para vocês visualizarem, então aqui as turmas, total de aluno, total de atividade proposta para essas turmas, questões respondidas, a média de questão respondida por semana, a média de questão respondida por dia, porcentagem das questões respondidas em relação ao total, total de acerto e a porcentagem de acerto. Então, aqui no oitavo C é a turma que está mais realizando as atividades, tá? Então, de 990 atividades previstas, eles responderam 550. É o total, porque vem do total de aluno, tá, pessoal? Então, umas tem mais porque tem mais aluno. O oitavo C respondeu 550 de 990. Então, por semana deu uma média de 16,7 questão. Por dia deu uma média de 3,3 questão. Tá? Então, dos 990, eles responderam 56%, que é os 550. Acertaram, dessas 550, eles acertaram 408, ou seja, uma porcentagem de 74%. Tá? Além de eu ver por escola, eu vou ver por turma. Eu posso ver também por turma. Então, aqui eu vou escolher a turma, tá? Vou pegar primeiro aqui o oitavo C. Aqui tá todas as disciplinas, a semana 19 e todos os dias, mas eu posso alterar a semana, eu posso escolher a disciplina que eu quero e posso escolher o dia que eu quero, tá? Então, vou pegar aqui ciências, tá? Vou manter aqui a semana 10. Então, aqui o oitavo C, né, tá em ciências, ele respondeu 53% das questões. Então, ainda tem bastante questão pendente nessa semana, tá, pessoal? Então, aqui eu consigo ver, ó, de ciência foram propostos para o Paulo 4 questões. Ele respondeu as 4 e ele acertou as 4, tá? A Valéria também acertou as 4. O Lucas respondeu as 4, mas só acertou 2, ele acertou 50%. A Ana Beatriz, ele respondeu todas, mas ela só acertou uma, 25%. E se eu descer aqui, tá? Eu vou ver aqui embaixo os alunos que ainda não responderam. Natália não respondeu, César não respondeu, então tá tudo zerado aqui. Tá? Vou trocar de turma para me mostrar outra coisa para vocês. Aqui embaixo, ó, esses alunos ainda não acessaram o Classroom. Pode ser que eles sejam material impresso, então eles não acessaram, tá? Aqui embaixo os alunos que nunca acessaram. E aqui então os alunos que não responderam nenhuma questão, tá? Agora eu estou no sétimo C. Tá? Então, aqui, por exemplo, o Felipe respondeu as 4 questões, mas errou as 4. Tá? Posso selecionar dia. Se eu não selecionar a disciplina, observe que todos eles, ó, eu tenho o modo foco, né? Para mim conseguir visualizar melhor, tá? Então, volto para o relatório. E aí, aqui eu tenho, então, para mim observar por aluno, tá? Então, seleciona aluno, que é o que a gente vai usar, tá, pessoal? Então, aqui está selecionada todas as turmas, então tá todos os alunos. Então, eu vou escolher uma turma, pegar aqui a primeira mesmo, sexto A. Aqui, eu seleciono a semana, qualquer uma, vou deixar a 10, que já está. Posso selecionar a data dessa semana, ou eu posso deixar tudo desmarcado, que daí vai aparecer as 3 atividades, as atividades da semana. Então, aqui, a aluna Aline, tá? Olha só, todas as aulas da semana, ela não respondeu nenhuma. Ah, mas assim ainda tá difícil para ver. Sim, então aqui eu tenho disciplina. Então, eu quero olhar só a disciplina de arte,
Então, só a disciplina de arte. Então, aqui eu tenho todos os alunos do sexto A na semana do dia 10, na semana 10, a semana do dia 19 ao dia 23, na aula de arte. Então, na aula de arte, a aluna Aline não respondeu a atividade ainda, tá? O aluno Alisson, ele já respondeu. Então, amarelinho são os alunos que não responderam a atividade dessa semana. O verdinho são os alunos que responderam as atividades dessa semana, certo? Então, olha só. Então, a semana 10 foi a semana passada, tem muita atividade pendente ainda. Vamos pegar aqui o Alisson. O Alisson respondeu a aula 14 de artes, tá? Então, ele acertou, ele tinha duas questões para responder, ele respondeu as duas questões e ele acertou as duas questões. Então, ele acertou 100%. Ele respondeu no dia 22 mesmo, tá? A Ana Júlia, ela também respondeu as duas questões, 100% de respondida, mas ela errou as duas questões. Ela respondeu no dia 23, tá? Deixa eu trocar aqui de disciplina, que está uma aula só por semana. Vamos pegar aqui ciências, que acho que essa semana... Tá, olha só, vou trocar de semana também. Deixa eu pegar a semana do dia 22 ao dia que ali teve feriado. Então, olha só, aqui, a aluna Aline não respondeu nenhuma questão de ciências da semana 6, tá? O Alisson respondeu todas as questões. Então, olha só, ele respondeu a aula 10, a aula 11, a aula 12 e a aula 15, né? Que foram postadas nessa semana. Então, foi postada no dia 22, dia 23, dia 24 e dia 25. Então, são duas questões, ele respondeu as duas questões, mas olha só, aqui ele acertou uma, aqui ele não acertou nenhuma, tá? Aqui a Ana Carolina acertou as duas, então a porcentagem de acerto. A data, o dia que respondeu. E olha aqui a gente tem um linkzinho. Se eu clicar nesse linkzinho, vai me direcionar para a atividade do aluno. Então, o aluno Alisson, ele respondeu as questões. Então, olha só, a questão 1, a questão 2, a resposta do aluno. Então, ele selecionou essas duas respostas, tá? Aí, aqui embaixo, eu tenho o formulário para mim ver qual é a questão que o aluno errou, tá? Então, daí eu vou ler, vou ver qual é a questão que eles erraram. Então, abre uma outra janela aqui, certo? Esse Power BI a gente também tem aqui, ó, né? Para dar zoom, para ficar mais fácil para mim visualizar, certo? Então, amarelinho, quem ainda não realizou. Verde, os que já realizaram. Então, a data da aula, o número de questão respondida e o total de acerto. Aqui ele não acertou nenhuma, aqui ele acertou uma. Aqui ele acertou duas. E aqui a data que ele resolveu a atividade. E na frente, então, nós temos o link, né? Para mim entrar no link para ver qual questão o aluno respondeu. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom?